Boa noite a todos. Bem-vindos a essa mais uma live do Projeto de Extensão Água Sanitária Diluída. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live do Projeto de Extensão Água Sanitária Diluída no combate à Covid-19 da Universidade do Estado da Bahia. Daqui a pouco nós vamos começar. Boa noite. Essa é mais uma live do Projeto Água Sanitária Diluída. Nosso projeto, ele busca um combate à Covid-19 da UNEB, Campus 9. O projeto, ele busca orientar a população sobre o uso da água sanitária para combater o novo coronavírus. E a gente também, toda segunda-feira nós fazemos uma live, sempre aqui no Instagram e também no YouTube. Nós também estamos no Facebook e no Twitter. E fazemos lives com diversos especialistas sobre assuntos relacionados ao coronavírus. Eu sou Tiffany Pereira, uma das monitoras do projeto. Lembrando também que essa é mais uma live que terá certificação, então se você tiver interesse em receber o certificado, fica até o final que será disponibilizado um link para ser preenchido, um formulário, e ao final do projeto nós vamos enviar o certificado. Se você perder alguma das nossas lives e quer rever alguma delas, você pode entrar no nosso Instagram, no YouTube, que elas estão salvas e disponíveis. E fiquem atentos nas nossas redes sociais para as nossas futuras publicações. Daqui a pouco nós vamos começar, só estou aguardando a participante chegar. O tema hoje da nossa live é a atuação e importância dos médicos recém-formados em meio à pandemia da Covid-19. Nossa convidada, ela é a Milena Marques Mendonça, ela faz parte da primeira turma de formandos da UFOB e é médica na Unidade de Saúde da Família Marcos Coniche, Roda Velha 3, em São Desidério, Bahia. Também é médica plantonista no Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida de São Desidério, Bahia e médica plantonista do Pronto-Socorro da Roda Velha 3, São Desidério, Bahia. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bem. Como eu tinha falado antes, eu vou repetir de novo. O nosso tema da live
a atuação e importância dos médicos recém-formados em meio à pandemia da Covid-19. A nossa convidada é a Milena, tá aqui, chegou agora. Milena Marques Mendonça, ela faz parte da primeira turma de formandos de medicina na UFOB. É médica na Unidade de Saúde da Família Marcos Coniche, Roda Velha 3, São Desidério, Bahia. E também é médica plantonista no Hospital Maternidade Nossa Senhora Aparecida de São Desidério, Bahia. E também médica plantonista no Pronto-Socorro de Roda Velha 3, em São Desidério. Você gostaria de falar alguma Isso. coisa, Milena? Então, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite, né, do professor Enoque. É um prazer estar aqui com vocês para a gente compartilhar um pouquinho dessa experiência, dessa vivência que está sendo o início da carreira de médica, né, durante a pandemia. Espero conseguir compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho vivido e é isso. Nós agradecemos sua participação. Para começar, a gente separou algumas perguntas. Quem está assistindo também pode enviar essas perguntas pelos comentários no Instagram ou no YouTube. A primeira pergunta é: quais as mudanças ocorreram na sua rotina de plantonista durante a pandemia? Então, quando eu comecei a atuar, né, como plantonista, como médica, a pandemia ela já existia, ela já estava acontecendo, então os protocolos eles já estavam sendo estabelecidos nas unidades, né, já estavam bem estabelecidos. Mas aí eu estava pensando sobre isso e dá para fazer um comparativo quando eu estava no internato, né, que foi recentemente. Então, durante o internato, a gente também atendia alguns pacientes e observava também os médicos atendendo, né? Observava também todo o sistema de saúde e é notório algumas mudanças que aconteceram. Um exemplo é a porta de entrada, né, dos serviços. Eles começaram a ser reduzidos, isso para diminuir o fluxo, ou tentar diminuir o fluxo, né, dentro das unidades de saúde, dentro das unidades hospitalares, para minimizar o contágio ou para não colapsar o sistema com coisas que naquele momento não é prioridade, né? Então, uma das principais mudanças que eu observei foi essa porta de entrada, a mudança nessa porta de entrada, que ela ficou mais restrita aos casos de urgência e emergência. Outra coisa que eu notei assim de diferente foi os usos dos EPIs. Claro que a gente já utilizava máscara em alguns momentos, luvas em outros, mas eles ficavam restritos apenas a alguns tipos de procedimentos. E a partir do momento que a pandemia ela se instalou, esses EPIs eles começaram a ser rotineiros no nosso dia a dia, né? O uso de máscaras, de gorro, né? De luvas em alguns determinados momentos. Então essas foram as principais mudanças que eu observei, assim, fazendo esse comparativo. Durante a pandemia, como ocorre o atendimento na unidade de saúde da família? Então, a unidade de saúde da família, é, como ela é responsável por ser a porta de entrada preferencial de todo o sistema de saúde, tem os programas, né, já pré-estabelecidos, o Hiperdia, tem todo esse tipo de programa que permite o acompanhamento longitudinal dos pacientes. Com a pandemia, esses programas eles começaram a serem menos aplicados. Por quê? Precisou se adaptar, né, todo o atendimento da unidade de saúde para conseguir, juntamente com os hospitais e com as outras redes de atenção, abarcar todos os problemas desse momento. Então, a unidade de saúde, ela continua sendo porta de entrada, mas ela passou também a atender casos de urgência e emergência, não de níveis, né, de atenção terciária, mas urgência e emergência que eu digo, pacientes sintomáticos que necessitam de um atendimento imediato, que necessitam de uma resolução imediata, passou a dar prioridade para esses casos. Os acompanhamentos como hiperdia, como outros tipos de pericultura, passaram a ser suspensos porque a demanda, essa entrada e saída dentro da unidade de saúde, né, poderia causar um aumento da demanda dentro, aumentar o risco de infecção. Então, esses programas foram suspensos momentaneamente. Permaneceu pré-natal, né, que é um programa que tem que ter continuidade do atendimento ali, mas os outros programas a gente começou a montar outras estratégias para
para acompanhar os pacientes. Por exemplo, esses pacientes hipertensos, né, são pacientes que a unidade de saúde já tem vínculo com a enfermeira, então o diálogo passou a ser através por telefone ou algum outro tipo de contato. E hoje, um exemplo da nossa unidade de saúde aqui em Roda Velha 3, nós estamos atendendo demanda espontânea em casos de urgência e emergência. Uma vez, hoje, eu realizei uma visita domiciliar, mas foi uma coisa excepcional mesmo, porque o paciente ele necessitou, e aí a gente acabou se deslocando até o paciente. Mas não está acontecendo regularmente como estaria acontecendo se tivesse com fluxo normalizado. Então, houve uma diminuição na procura de atendimento por outras causas que não a Covid-19 Então, no posto? então essa Tanto procurar atendimento? dá para notar que houve sim uma diminuição de uma procura, porém, não são todos os casos que chegam também que necessitariam chegar. Mas, assim, houve sim uma diminuição, principalmente quando eu converso com o pessoal da equipe aqui, cerca de 30 atendimentos, 35 atendimentos por dia aconteciam antes da pandemia. Hoje eu atendo em cerca de 20, 25, no máximo, eu acho, por dia. Assim, durante de 7 da manhã às 5 da tarde, né? Mais ou menos. Então, houve uma diminuição, mas, assim, ainda tem aqueles casos que chegam, que querem rotina de exames, que procuram a unidade ainda sem aquela necessidade real. Não se encaixa nem na emergência nem na urgência, mas continuam procurando a unidade. Quando uma pessoa deve procurar o atendimento por suspeita de Covid-19? Então, no início da pandemia, vários protocolos foram criados, né? E até acompanhei um na cidade de Barreiras e em outros locais, que era, falava o seguinte: procurar o atendimento se sintomas persistentes, né? Se a febre ela não cessasse, se a tosse, se a febre usasse dipirona em casa e ela não passava, se a tosse ela fosse persistente. Então você procuraria a unidade básica em caso de sintomas leves persistentes, né? Mas o ideal e o aconselhamento era que todo mundo ficasse em casa e só fosse para a unidade de saúde se necessário. Com o aumento da possibilidade de testagem, né, de uso dos testes e aí o aumento desses exames, a classificação foi que todos os casos leves, ou a maioria dos casos leves, as síndromes gripais, elas deveriam procurar a unidade de saúde, né? Então, hoje, toda síndrome gripal, né, a presença de um ou dois sintomas, eles devem procurar a unidade de saúde, são notificados, pelo menos aqui está funcionando assim, são notificados, realizam um teste, quando o critério médico indicado, e em caso de falta de ar, principalmente, né, deve sim procurar imediatamente qualquer unidade de saúde, tanto a unidade de saúde do seu bairro, como a unidade de saúde especializada, né? Quando acontece uma emergência, por exemplo, um acidente doméstico, quais os cuidados que, no caso desses pacientes por emergência, não necessariamente envolvendo a Covid-19, mas que chegou lá por causa de uma emergência? Então, Quais os cuidados com ele? Então, a partir do momento que a Covid-19 ela passou a ser transmissão comunitária, né? E hoje não se sabe mais quem é assintomático, quem não é, quem transmite e quem não transmite, todo mundo ele tem a chance de estar contaminado e todo mundo tem a chance de ser contaminado também. Então, em caso de acidentes em casa, que você precisa procurar a unidade de saúde, a primeira coisa, a principal coisa é se proteger, né? Então, o uso da máscara é indispensável, tanto para proteger o paciente quanto para proteger a unidade de saúde. Então, as medidas de prevenção e de promoção de saúde, elas são essenciais. Então, principalmente, precisou ir para a unidade de saúde, usar máscara, né? Chegou na unidade de saúde aqui antes de entrar, a gente oferta o álcool em gel, né, para fazer a higienização das mãos. E saiu da unidade de saúde também fazer a higienização antes de entrar em casa. Mas em caso de emergência, né, não dá para ficar em casa mesmo, tem que procurar uma unidade e tomar esses devidos cuidados. O
projeto de extensão Água Sanitária diluída no combate à Covid-19, ele tem como objetivo orientar as pessoas sobre o uso correto da água sanitária e poder eliminar o coronavírus da superfície, objetos, etc. E com relação à água sanitária, como proceder caso a pessoa faça a ingestão dela? Então, a ingestão de água sanitária, né, o hipoclorito de sódio, ele é reativo. Então, não é para ser ingerido e virou até muita brincadeira no início da pandemia, né, que as pessoas falavam assim, se sabão cura, então vamos ingerir sabão. Então, não é indicado ingerir água sanitária e se isso ocorrer por algum motivo, o paciente ele deve imediatamente procurar uma unidade de saúde, não deve aumentar a ingesta de água em casa, né, porque não tem benefício nenhum, você dilui o produto dentro da sua corrente sanguínea e isso espalha mais rápido. E não se deve ficar forçando o vômito também, porque ela é uma solução muito reativa, então ela pode causar alguns danos. Então, procurar a unidade de saúde. Na unidade de saúde vão ser tomados os cuidados, né? Passagem de sonda nasogástrica, lavagem estomacal, e aí vai depender da conduta médica, o uso de carvão ativado, mas a mensagem que eu acredito que tem que ficar é que o uso não se deve, né, ingerir o hipoclorito de sódio e se isso ocorrer, procurar imediatamente a unidade de saúde. Como é feita a triagem dos pacientes suspeitos de Covid-19 que chegam à unidade de saúde da família e ao hospital? Então, na nossa realidade aqui em Roda Velha 3, em São Desidério, foi montado jeitos de tentar minimizar a circulação desse paciente dentro da unidade. Por exemplo, aqui em Roda Velha 3, a equipe ela passou a ser muito colaborativa, então todas as pessoas passaram a ter ainda mais importância no combate à pandemia, e aí a entrada do paciente ela já começa a ser triada já no momento que ela tem contato com o guarda, né? Hoje o guarda, o vigia da nossa unidade, ele coleta ali rapidamente o porquê da presença da pessoa na unidade, identificado alguns sintomas, né, da síndrome gripal, ele informa a recepção direciona o paciente já para uma área que foi elaborada, né, para ser atendimento só de Covid. Então, chegou o guarda, afere a temperatura, coleta os principais sintomas assim rapidamente, conversa com a recepção. A recepção direciona o paciente e informa a equipe. Nós, quanto equipe, eu às vezes estou atendendo as outras pessoas com outros tipos de sintomas ou outros tipos de queixa. Então, eu geralmente termino, se for idoso ou criança, eu termino de atender essas pessoas e depois eu vou para a área COVID. As meninas, né, o restante da equipe, uma das meninas das técnicas se direciona até a área COVID, começa a coletar os sintomas, né, os sinais também, saturação, temperatura, pressão, até aguardar que eu chegue para a gente começar o atendimento médico. É mais basicamente isso. O paciente ele é redirecionado para uma área que não é a área comum dos outros pacientes, por ter qualquer tipo de sintoma de síndrome gripal. Seja dor de cabeça, seja febre, seja tosse, seja coriza, ele é redirecionado para outra área e todo o atendimento dele, desde a triagem até a medicação, é feito especificamente nessa área COVID. Em São Desidério, que é hospitalar, né? A entrada do paciente, ela também não é pela entrada comum de todos os outros pacientes, ela tem uma entrada pelo fundo do hospital e já é direcionado para uma área que foi construída, a área COVID. Né? Essa área COVID, ela é totalmente isolada do hospital e todo o atendimento, medicação, observação é feita nessa área COVID. Tem uma pergunta de Celina, que é: quando tem essa troca de local, quais cuidados você toma? Então, para a gente entrar nessa área COVID, então a gente se paramenta, né? Além da roupa que nós estamos usando, às vezes eu tô com jaleco, eu vou retirar meu jaleco, eu coloco o jaleco descartável e na porta de entrada da área COVID nós colocamos o outro
jaleco descartável, que esse vai jogar fora, o outro a gente reutiliza. Colocamos a luva, o propé, né, o gorro e a máscara. A gente faz toda a paramentação antes de entrar e a viseira. Ao sair, nós também tiramos tudo na porta da área Covid. Lá tem um lixo, um recipiente que a gente coloca todo o material que foi usado dentro da área Covid e descarta tudo que foi feito. Imediatamente, se ficar dúvida de que o paciente é muito suspeito ou eu tive muito contato, eu saio dali, vou direto tomar banho, trocar toda a minha roupa e voltar aos atendimentos. Mas geralmente o cuidado, tem um cuidado de, apesar do paciente da área Covid esperar um pouco, eu geralmente atendo todos os outros pacientes primeiro, para poder ir nele. Então, é uma coisa que a gente vem conversando, porque se ficar indo lá e voltando, o risco de contaminação é muito grande. Tendo em vista que você atende em uma localidade no interior do estado, como você vê o aumento do número de casos de Covid-19? Bem preocupante. Nós tivemos a região oeste, ela, nós tivemos uma característica que foi bem interessante. A maioria dos casos foram casos leves, pelo menos aqui na nossa região. Aqui em Roda Velha nós já tivemos muitos casos, inclusive casos de fazenda com muitas pessoas contaminadas, mas todos tiveram sintomas bem leves. Isso, com o passar do tempo, a gente percebeu que fez com que as pessoas se acomodassem ou não acreditassem na pandemia como ela realmente é, e meio que desacreditou de que seria algo que poderia trazer prejuízos e até mesmo, né, as mortes que vem causando. Então, hoje a contaminação ela está muito mais exacerbada, né? O número de casos estão surgindo aceleradamente, estão crescendo, e nós temos leitos reduzidos, nós temos assistência hospitalar para casos graves reduzidos, e isso faz com que a chance de complicações, de mortes, aconteçam de forma mais exagerada, exacerbada. Se tivesse acontecido o isolamento, isso não aconteceria de forma tão discrepante. Mas é muito preocupante porque a gente sabe que no interior a realidade do número de leitos e do número de assistência ainda é reduzido, e eu acho que é bem preocupante mesmo. Tem uma pergunta do YouTube, Genalto. Estamos vivenciando um colapso no sistema de saúde na nossa região, com 100% dos leitos ocupados. Quais as orientações para novos pacientes que precisam de leitos? Pois hoje a gente tem realmente o número de leitos ocupados, então em caso de pacientes graves, né, vai ser um desafio para toda a região e para toda a equipe de saúde, como manejar esse paciente, né, como conseguir proporcionar assistência terceirizada, terciária para esse paciente, né, já que a gente não vai ter leitos suficientes, já que a gente já não tem leitos suficientes, a gente já não tem respirador suficiente. Então, é uma pergunta muito difícil de responder, porque vai chegar um momento, é como se fosse escolher ou não escolher, realmente não vai ter o que fazer. Se eu não consigo, a gente discute bastante isso aqui, eu não consigo ver perspectiva para conseguir abarcar todos. Infelizmente, com o colapso do sistema, com o número de leitos reduzidos, com o número de ventiladores reduzidos, a gente tende a ter mais complicações e mortes, infelizmente, né? Quando lá no início, quando se falava do isolamento social, né, por conta desse colapso que muitas pessoas não acreditavam, né, que muitas pessoas falavam assim, mas continua tendo infarto, continua tendo acidente, é justamente por continuar tendo tudo, mais a Covid, que a gente sempre falava do isolamento social, porque o número de leitos ele é reduzido, as outras coisas continuam acontecendo na mesma proporção que elas já vinham acontecendo, e junto com a Covid, o número de leitos com certeza é reduzido ao tamanho da demanda que vem surgindo. Quais foram as maiores dificuldades para você encontradas para tratar a Covid-19 trabalhando em uma cidade pequena? Então, tratar a Covid-19 é um grande desafio hoje, porque nós não temos estudos muito claros, né, de medicamentos
efetivos no tratamento da doença. Então, assim, na minha realidade, enquanto unidade de saúde, todos os pacientes que eu venho acompanhando, monitorando e tratando esses pacientes, são pacientes que a gente vem tratando sintomático, né? São pacientes que a gente vem usando dipirona, desclofeniramina para tosse, coriza, Percof para tosse. Então, a gente vem tratando de forma sintomática. Desafios, assim, no momento, com esses sintomáticos, a gente não vem enfrentando. Mas eu acredito que nas áreas Covid, aí na UTI Covid, eu acho que esse desafio é muito maior. Eu não tive o contato nessa área Covid na UTI, então, na realidade da atenção primária, aqui a gente não está tendo muita dificuldade em relação a tratar sintomas leves. Temos uma pergunta no Instagram. Você, como um profissional recém-formada, como encara esse cenário? Então, eu acho que é um desafio você sair da universidade. Já é um desafio você sair de um curso de medicina e começar a atuar, né? Porque é muito diferente do ser estudante, você tem a autonomia, apesar de você já ter a autonomia, você também tem a responsabilidade, né? Você carrega nas suas costas o peso da responsabilidade. A primeira vez que você bate o carimbo e vê que o carimbo é seu, as coisas realmente mudam porque o peso é muito grande. Então já é um grande desafio. E diante dessa pandemia, se torna um desafio, mas também eu encarei como uma responsabilidade muito grande. A UFOB, a nossa formação, ela foi antecipada, né, justamente por conta da pandemia. Então a gente já formou com essa responsabilidade também de atuar nesse cenário. Então eu encaro que a gente entrou com essa responsabilidade, encaro que a gente veio realmente ajudar o sistema. Muitos dos meus colegas, alguns estão atuando em UTIs Covid, outros estão atuando na atenção primária, e de certa forma a gente veio colaborar bastante com o sistema. Uma coisa que eu acho fundamental, e ainda mais da nossa atuação do recém-formado, muitos entraram na atenção primária, e hoje a atenção primária ela se mostra, além de todo o fortalecimento que eu acho que ela já era muito importante no sistema de saúde, só que ela era muito desvalorizada. Nós viemos atuar em uma unidade que hoje passa a ser porta de entrada preferencial e ela passa a ser muito resolutiva. Então, a partir do momento que a atenção primária ela consegue também ser resolutiva, eu acho que é um momento da gente também reformular a rede de saúde e nós, como recém-formados, podemos estar ajudando nisso. Tem mais uma pergunta no Instagram, de Aline Coutinho. A automedicação é muito frequente ainda. Quais os remédios não são recomendados em caso de suspeita da Covid-19? Então, a automedicação, a grande parte dos pacientes que eles chegam aqui na unidade, todos já se automedicaram, né? Muitos já tomaram aí os medicamentos, todos que foram lançados, a maioria chega dizendo que já tomou. Hoje não tem estudos muito claros, né, sobre o uso ou não uso de algumas medicações. Um medicamento que é bastante usado na população, que é o ibuprofeno, ele tem estudos que falam contra e tem outros estudos que já falam que não tem tanta importância. Então, sobre a medicação, o mais falado é o ibuprofeno, né, que eu tenho contato. E aí os outros eu nem gostaria de entrar porque é hidroxicloroquina, que aí também vem toda uma questão política em cima e toda uma questão também de estudos ainda muito vagos. Então, eu acho que a automedicação em todo momento ela não é indicada. Então, se você tem qualquer sintoma, procure a unidade de saúde para ser orientado e para ser medicado devidamente. A automedicação, nesse caso, mesmo pode até piorar o quadro do paciente? Depende, né? Depende, porque como... Hã? Então, de qualquer forma, não vai ajudar. Não vai, eu acho que não vai ajudar. Essa questão da automedicação de alguns medicamentos que vêm sendo aí propagados como salvadores da Covid ou como prevenções da Covid, são medicações que não têm estudos, né, clínicos que digam que tem algum efeito benéfico ou que diminui os riscos de ter uma Covid complicada ou não. Então, a automedicação e o uso dessas medicações
eu não enxergo como benéfica porque não existem estudos que me dizem que é benéfica o seu uso. Tem mais uma pergunta no Instagram. Quais as reações que pode acontecer se a pessoa tomar essas medicações famosas? Então, algumas pessoas assim que eu tive o contato e algumas coisas que eu andei vendo, eu peguei pacientes com diarreia, né, após alguns usos de algumas medicações, nada discrepante, nada como intoxicação, nunca peguei e também nunca li nada sobre. Foram sintomas como dor abdominal, diarreia, foram sintomas mais comuns com o uso dessas medicações famosas aí, salvadoras do corona que vem sendo propagadas. Foram esses. O que eu tive contato foi mais ou menos isso. Enol que comentou agora no Instagram. Tivemos um aumento no número de casos aqui na região de profissionais da saúde. Número de casos de profissionais da saúde. Isso Isso é é. preocupante. Hoje, inclusive, eu tive um contato com um médico que eu admiro bastante, que é o Dr. Naum, e aí a gente estava conversando justamente sobre isso, né? O número de profissionais hoje infectados, tanto da área médica, quanto da área da enfermagem, quanto de outras áreas, tem aumentado bastante. E aí, outra coisa que eu achei importante da formação da gente recém-formada, a gente conseguiu encaixar em algumas escalas, né? Para fazer com que o malefício essas escalas vagas, conforme como vários profissionais médicos foram atingidos, as escalas começaram a ter muitos buracos. Então, os recém-formados conseguiram tá ajudando nesse processo de preenchimento de escalas. É muito preocupante isso, porque vai chegar um momento ou que nós não teremos profissionais suficientes para atender a todos, ou nós vamos ter que ter profissionais contaminados, leves, com sintomas leves, atendendo para conseguir abarcar toda a demanda. Mas é muito preocupante, sim, e realmente o número vem crescendo. Apesar de todo o cuidado, eu acredito que todo mundo tá tendo cuidado, né? Está se preocupando bastante com os usos dos EPIs, mas realmente o retirar o uso dos EPIs ainda é muito difícil. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa que você olha e fala, nossa, é muito tranquilo ali retirar uma luva, né? Qualquer material que esteja contaminado ali no momento que a gente está desparamentando, pode ser que a gente ocorra realmente o contágio. E como a demanda ela ainda é grande e a correria também, pode ser que em algum momento a gente se contamine até sem perceber. Mas é muito preocupante mesmo. Verdade. Tem mais uma pergunta de Tássia Barbosa, se pergunta no Instagram. Você acredita que os profissionais da saúde, mais especificamente da região que atua, têm recebido o suporte necessário para os atendimentos? Assim, na nossa realidade, aqui no município de São Desidério, todos os materiais, ou a maioria dos materiais, nós temos recebido, né? Os aventais, os gorros, as luvas, as máscaras, a N95, a viseira, todo o material a gente tem tido bastante suporte do município, né? Para estar atuando frente a essa pandemia. Então, acredito sim que a gente está tendo suporte. A equipe, ela tá mais unida, né, no diálogo, pelo menos é isso que eu vejo aqui em Roda Velha 3. E eu acho que sim, o suporte está acontecendo na nossa realidade. Como as secretarias de saúde da cidade onde você trabalha têm atuado junto com a equipe médica no combate à Covid-19? Então, aqui, não só a Secretaria de Saúde isoladamente, né, mas as secretarias, né, a Secretaria de Epidemiologia, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação também, algumas secretarias, você vê que a parceria e o diálogo, né, estão ocorrendo e esse diálogo está sempre sendo passado para as equipes da unidade básica. Nós temos atuado muito junto com a secretária de epidemiologia, né, do município, e o secretário ele está sempre disponível e aberto ao diálogo, sempre está, né, oferecendo treinamentos, buscando esse diálogo com a unidade. Acho que essa parceria e essa troca de informações entre eles que estão lá na secretaria e a gente que está aqui na assistência é muito importante.
Existe algum suporte mental à equipe que atua no plantão? Então, esse suporte ele tem sido dado a gente entre a gente, né? Geralmente. Sempre que alguém tem. Muitas pessoas ficam ansiosas no momento, é preocupante porque todo mundo tem medo de contaminar, né? Hoje a gente já não sabe mais se realmente os casos graves vão acontecer somente em pacientes que tenham comorbidades ou que sejam idosos, então tá todo mundo sujeito a ter uma COVID, de uma COVID leve a uma COVID grave. Então, toda vez que a gente está tendo um paciente, às vezes sai, a equipe realmente fica um pouco mais estressada, a gente fica um pouco mais ansioso, mas sempre a gente se reúne, conversa, tira esclarecimentos, né, busca dar esse suporte um ao outro. Assim, especificamente, um suporte mental de uma psicóloga, só para isso, no momento a gente não tem, não sei se foi porque a gente não pensou sobre isso, ou porque a gente ainda não achou necessário, mas a gente tem uma psicóloga na unidade, e entre nós, entre a equipe, estamos sempre conversando e buscando dar esse apoio um ao outro. Lembrando que as pessoas que estão assistindo podem deixar suas perguntas. Qualquer dúvida que tiver, aproveitem para mandar logo. E se não tiver nenhuma pergunta, a gente encerra a live. Vou esperar um pouco. Certo. Mas eu acho que é isso, né? A gente conseguiu, espero que tenha conseguido, né, passar um pouquinho da nossa realidade, tenha conseguido esclarecer algumas coisas, né? Tudo que eu falei foi baseado no que eu venho vivenciando durante esses dias, né, de trabalho e frente a essa pandemia. E se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, ou então depois a gente pode trocar algumas mensagens. Como seria a forma para entrar em contato Pode entrar em com contato pelo o professor? Instagram. Acho que pelo Instagram fica mais fácil, né, da gente dialogar. Lembrando que quem tiver interesse em receber o certificado, é só preencher o formulário que vai ser disponibilizado depois que terminar. Quem não tem mais nenhuma pergunta, vai acabar ficando por aqui mesmo. Eu agradeço. Assim, você quer falar primeiro? Não, pode falar. Agradeço pela participação de Milena, por ter aceitado o nosso convite e também por todos que assistiram. Acho que foi muito importante, foi muito esclarecedor. Se tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco. A gente está no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube também. Você pode ver a live por lá. Você quer falar alguma coisa, Milena? Então, eu quero agradecer pelo convite mais uma vez. Quero agradecer a todos que participaram, né? Espero ter conseguido passar algumas coisas e obrigado pelas perguntas também que fazem a gente pensar e ter essa troca. Foi muito interessante, foi muito bom ter aceitado o convite de vocês. Estou à disposição para qualquer coisa e muito obrigada. Obrigada. Nós que Tchau, agradecemos. tchau, Tchau. tchau, Gente, tchau. tchau.